última vez que eu fiz vídeo, o meu microfone tinha quebrado, então eu fiz de uma maneira que o pessoal disse que não ficou muito bom para ver os gráficos, tá? Então eu vou repetir aqueles gráficos, acho que tem mais dois novos aqui, e vou apresentar a minha análise da economia brasileira no momento, o que eu estou vendo. Bom, é evidente que a gente vive uma grande crise, tá? O PIB está caindo, o desemprego está aumentando. O pessoal fala que isso é por conta do PT. Eu não acredito. Para mim, o Brasil está vivendo uma crise por conta da queda dos termos de troca. O que aconteceu? De 1981 até, vamos botar, até 2013, até janeiro de 2013 mais ou menos, os termos de troca do Brasil vieram melhorando. Então isso aqui foi um grande milagre da economia brasileira, tá? Então a economia brasileira veio só melhorando. Aqui, ó, no início do governo Dilma, então, deu um salto, tá vendo? A popularidade da Dilma foi lá em cima. Agora, no segundo mandato da Dilma, tá caindo, a popularidade dela tá indo lá embaixo. Então, a Dilma é boa ou é ruim? Se vocês, é porque o brasileiro parece que não tem memória, mas esses dias mesmo tá todo mundo falando que ela era boa, os índices de aprovação dela estavam excelentes. No finalzinho do primeiro mandato dela que ela começou a ter problemas, tá? Já com a queda aqui dos termos de troca. Mas no comecinho do mandato ela estava excelente. O Lula também, todo mundo via ele como bom. Evidente que tem os antipetistas que não gostam, né? Mas aqui a gente repara, tá vendo? Até no próprio FHC, ó, o primeiro mandato dele com os termos de troca bons, ele foi reeleito. No segundo mandato ele já não conseguiu fazer Zé Serra. Entrou o Lula, o trem, tá vendo? O Lula no começo também passou apertado, quase sofreu o impeachment, com o Duda Mendonça reconhecendo que ele recebeu capital no exterior. Se agora o João Santana está reconhecendo que recebeu dinheiro no exterior, o Duda Mendonça também reconheceu. E por que não caçaram o mandato do Lula? Então eu não acredito que o problema seja político. Para mim o problema está principalmente no comércio exterior e nos termos de troca do Brasil. Mas o pessoal fala para eu parar de falar o que eu penso, falar diferente. Se eu fosse falar, gente, o que todo mundo está falando, que o problema é do PT, eu não ia falar porra nenhuma. Vou ficar falando o que os outros estão falando, eu vou falar o que eu penso. Agora, assiste o vídeo quem quiser. Então, a dívida do setor público, que todo mundo fala que está grande, está grande, está grande, está grande, está. Mas no passado recente, ó, na época da ditadura militar, tá? E até mesmo com o FHC, ó, depois do Plano Real, porque com isso aqui, gente, o pessoal fala que a inflação é problema, tá vendo? Isso aqui é imposto inflacionário. A hiperinflação corroeu a dívida do governo brasileiro. Então, a inflação, ela tem a sua serventia. O que a inflação faz? Ela tira dinheiro do credor, de quem tem dinheiro emprestado com o governo, e dá para o devedor. Então, essa é a função principal da inflação, é fazer transferência de renda. O pessoal fala que quem vai perder dinheiro com inflação alta é a classe, os mais pobres. Os banqueiros ficam falando que são os pobres, tá? Mas, na verdade, quem perde dinheiro com inflação alta são os banqueiros. Por isso é que eles ficam bradando contra a inflação. É evidente que eu não gosto de inflação, mas quem perde mais são os banqueiros, não são os pobres, tá? E quem ganha é o governo através do imposto inflacionário. Tá? Que hoje quase que não se vê falar mais, mas a inflação ela corrói a dívida. Então o pessoal está falando que o governo agora vai dar calote da dívida pública. Mentira! O governo ele não precisa dar calote quando ele detém a emissão da moeda. Ele aplica simplesmente a inflação e isso é um calote inflacionário, tá? Ele não vai dar aquele calote frontal de falar não pago. Ele fala, toma aqui a nota de 100, eu imprimo ela, te dou. Então não tem por que temer o calote. Agora, é evidente que a gente não deve colocar todo o patrimônio em títulos públicos. Compra um imóvel, né? Diversifica, pô. Se uma coisa der merda, né, nada é garantido, aí você está com outra. Até mesmo a dívida pública que realmente está subindo muito forte, tá vendo? Uma parte dela está subindo, por quê? Porque é a diferença entre a dívida líquida e a dívida pública, principalmente das reservas internacionais. Como as reservas em real cresceu, tá? A dívida pública aumenta, apesar da dívida líquida não ter subido tanto. A dívida líquida não subiu tanto quanto a dívida bruta. E a dívida bruta aqui tem as reservas internacionais. Então isso aqui não me mete muito medo, porque houve um aumento também das reservas internacionais cotadas em reais, porque se o dólar dobrou de preço. Mas então a dívida pública já teve também, ó, na época aqui da entrada do Lula, bem acima do que está hoje. Ó.
E quando o PT conseguiu abaixar a dívida pública até 2014, eu não vi ninguém elogiando o PT por ter abaixado. Agora que está aumentando é culpa do PT. Então acho que são dois pesos e duas medidas. A dívida pública abaixou porque a gente estava vivendo o boom das commodities e está subindo agora porque nós estamos vivendo a crise das commodities. No meu entender é isso. Tá? E a crise das commodities reflete nos termos de troca. Mas o interessante mesmo é que mesmo com aquela queda dos termos de troca, o saldo comercial do Brasil está aumentando muito rapidamente. Então aqui nós temos o saldo comercial, tá? Só peguei de 91 para frente, né? Aqui, ó, quando foi implantado o Plano Real, tá? Então quando a turma acha que está tudo bem, olha só como que o saldo caiu. Então quando a economia está indo para o buraco, todo mundo acha que está indo bem. Quando o FHC foi pressionado pelo FMI e começou a fazer o ajuste, tá, em janeiro de 99, depois de ter sido reeleito em 98, tá, não é, isso aqui, ó, esses golpes não são, não é exclusividade do PT, tá? O FHC também fez o populismo cambial. Então começou a fazer o ajuste da economia, todo mundo acha que está na merda, né? Aí elegeu o Lula. Aí depois que a economia começou a cair, tá vendo, o saldo comercial, aí todo mundo elogiava o PT. E agora que está melhorando, tá todo mundo sentando no cacete. Então a economia e a política são assim mesmo. Quando os partidos, os governos fazem o correto, o povo reclama. Quando faz merda, o povo elogia. É por isso que o político não toma decisão sensata, é por isso que não se faz o ajuste fiscal que tem que ser feito, não faz reforma previdenciária. Porque o político só recebe aplausos quando ele faz merda, tá? E quando ele faz as coisas certas, cacete nele. Interessante também reparar que o saldo comercial brasileiro ele está melhorando muito, apesar da contínua queda dos termos de troca. Então a gente vem aqui, ó, em vermelho está 2015, principalmente 2015 e 2016 que eu quero mostrar para vocês. Então 2015 não veio ruim, tá? Mas veio mais ou menos na mesma linha de 2013 e 2014. A partir de meados de 2015, o saldo comercial começou a distanciar tanto de 2014 quanto de 2013. Aqui em novembro, tá vendo? Foi abaixo de 2013, mas de dezembro, janeiro e fevereiro de 2016, o nosso saldo comercial deu um salto de qualidade em relação aos anos anteriores. Então houve uma alteração muito grande. Eu achei que ia ser só dezembro, tá? Falei, deve ser um ponto fora da curva, parece que a Embraer vendeu o avião. Mas em janeiro e fevereiro também está se repetindo. Inclusive aqui essa projeção minha era 2 bilhões e 700 milhões, foi 3 bilhões, tá? Um pouquinho acima aqui, ontem soltaram o resultado. Então o saldo comercial realmente está muito melhor do que a gente poderia esperar, dada a queda dos termos de troca. Agora imagina na hora que os termos de troca começarem a subir, aí a gente vai arrebentar a boca do balão. Então aqui a outra análise, além do saldo comercial estar melhorando, o brasileiro está parando de viajar para o exterior, de fazer compra em Miami, então está melhorando muito as transações correntes, tá? Aqui tem até janeiro só, então a previsão é que ia subir numa velocidade, está subindo muito mais velozmente do que imaginado. Vamos voltar aqui na história. Olha só a época da grande crise econômica, tá? Além da conta petróleo naquela época, a gente teve a alta da taxa de juros americana em 1981 e o Brasil pegava dinheiro, gente, com a taxa de juros era definida pela LIBOR, então era a taxa de juros flutuante, você pegava dinheiro e não sabia quanto que você ia pagar de juros. Subiu o juros dos Estados Unidos, subiu a LIBOR, então a dívida externa ficou praticamente impagável, tanto é que aqui, outro golpe aqui, tá vendo? Em 1986, 30 anos atrás, foi feito o plano cruzado, tá? Com isso, o Sarney conseguiu fazer vários governadores do PMDB. Só que ele jogou, na época a gente não tinha reserva, tinha dívida externa, tá? A gente não podia ter transações correntes negativas como estava aqui, ó. Então, com o plano real, a economia piorou drasticamente, rapidamente. E o povo tudo soltando palma e elegendo governador para o Sarney. Aí ele decretou a moratória, tá? Aqui sim houve um calote da dívida externa. Calote não, houve uma suspensão do pagamento. O pessoal fala que o governo brasileiro vai dar calote, mas nem na dívida externa nós demos calote, que a gente não tem dólares para pagar. Quanto mais em real. Em real não tem por que dar calote. A dívida externa então sofreu uma interrupção do pagamento e depois foram feitas aqui nesse período aqui várias negociações e acabou retomando o pagamento.
Com isso, o FHC pegou, fez outro populismo cambial, tá? Realmente acabou com a hiperinflação, ponto positivo para ele, que ninguém imagina. A hiperinflação arrebentava com o Brasil, gente. Só quem viveu naquela época, inflação de 3% ao dia. O plano cruzado, você imagina você vivendo uma hiperinflação, o cara fala, não, você tem que vender pelo preço que você vendia em tal dia. Ninguém sabia, o preço variava, de manhã era um preço, de tarde já era outro, então não tinha nem preço do dia. Então aquele congelamento, aquele trem, aquilo lá que foi trem de louco, tá? Então a FHC fez um populismo cambial, conseguiu se reeleger em 98 e logo depois da reeleição ele começou a fazer o ajuste, ó, que foi até, aí ele não conseguiu fazer o Zé Serra, entrou o Lula. O Lula continuou o ajuste do FHC, isso aqui o boom das commodities, tá? Fez reserva, pagou dívida externa e depois estampou a fazer merda, evidentemente, para poder se reeleger, eleger a Dilma, tá? E aqui, ó, essa grande queda aqui em 2014 é a reeleição da Dilma, tá? Então aqui é a grande cagada. E logicamente, depois que ela foi reeleita, ela contratou o Joaquim Levy e começou a fazer as coisas certas. E aí é onde que o povo começou a chorar, tá? Aqui então o saldo mensal das transações correntes, fevereiro é uma mera projeção que eu fiz, tá? Tá mais ou menos na mesma linha com o saldo da comercial, né? A gente repara que 2015 houve uma tendência de subida, até porque o brasileiro começou a parar de viajar e torrar dinheiro no exterior, então já começou a melhorar o saldo das transações correntes. Em 2014 então aquela queda para reeleger a Dilma, tá? E agora em 2016 o saldo das transações correntes continua muito bem, tá? A dívida externa líquida, tá? O que a gente pega? A gente pega a dívida externa e tira as reservas internacionais. Então a gente repara que na época do Delfim Neto, tá? do fim da ditadura militar, isso aqui que aconteceu, gente. O Brasil vinha fazendo dívida no exterior e ao mesmo tempo investindo. O milagre econômico da ditadura militar. Então até deu certo. Só que houve um choque do petróleo em 73, outro choque em 79, tá? Então a dívida externa começou a aumentar rapidamente. E em 1981 nós tivemos uma alta da taxa de juros nos Estados Unidos. Tá? O Paul Volcker fez uma puxada bem forte na taxa de juros para conter a inflação americana, que estava em torno de 20% ao ano. Tá? O pessoal acha que é só aqui no Brasil que tem taxa de 10%, 20% ao ano de inflação. Não, nos Estados Unidos também já teve. E aí a dívida externa praticamente ficou impagável, tá? Aqui em 1986, vamos ver. Então, em 1986 deu mais uma subidinha, tá? 87 em diante começou a cair. Aí veio o Fernando Henrique Cardoso, ó, com o plano real, o populismo cambial voltou a subir. O FMI obrigou ele a fazer ajuste, tá? Então, com o boom das commodities, a dívida externa praticamente foi paga. Aí agora, com a nossa queda dos termos de troca, tá? Mas a reeleição da Dilma, a dívida aumentou um pouquinho. Mas agora em 2015, ó, que foi o primeiro ano de austeridade, já começou a cair de novo. Então tá tudo sob controle, tá? Agora um dado muito interessante, que eu acho o seguinte, o pessoal fica reclamando, o tomate está caro, vai plantar tomate, a gente vai plantar batata. Se é a agricultura que está dando dinheiro, vamos investir na agricultura, vamos virar fazendeiro, pô. Se o seu negócio não está dando dinheiro, muda. Por que você não previu que a produção agrícola brasileira ia ser boa e que lá e que ia estar o dinheiro? Então não adianta reclamar. Mas interessante é que eu peguei aqui uma série bem grande, tá? Desde 77. Então a produção agrícola vem zigue-zagueando, mas com uma linha de tendência de crescimento de 4% ao ano, tá? Isso aqui em toneladas, milhões de toneladas, né? Então, nos últimos anos, apesar do Brasil estar perdendo em termos de troca, o minério de ferro e o petróleo está dando merda, a exportação agrícola está muito bem, tá? Então esse aqui que é o setor que é a nova locomotiva do Brasil. Quer dizer, sempre foi a locomotiva do Brasil, né? Então o pessoal está falando em calote. O que eu trouxe para vocês? Eu trouxe o Risco Brasil, que é a principal medida da desconfiança dos estrangeiros no Brasil, tá? O que é o risco? Isso aqui é o quanto de juros que as empresas brasileiras, ou o governo brasileiro, nem sei direito, paga acima dos juros americanos. Então, 1.000 significa 10% ao ano acima dos juros americanos. Hoje está em 500, então é 5, uma Petrobras vai pegar um dinheiro emprestado exterior, vai pagar a taxa das empresas americanas mais uns 5%, tá? E o governo brasileiro pega uma taxa do governo americano mais 5% ao ano. Isso significa. Acho que já teve aqui a 150 pontos, tá?
mas seguramente já teve abaixo de 2,5. Então, realmente, o Brasil estava vivendo um milagre, o povo tudo acreditando que o Brasil era a melhor coisa, aqui, mas não é tão bom assim, né? Então, a gente é bem responsável. Mas essa desconfiança de 5 pontos, 5% ao ano, tá, já teve maior aqui mesmo em 2009 e muito maior quando o Lula foi assumir a presidência, porque o mundo inteiro achou que ele ia fazer a maior merda. Quando ele botou o Palocci e continuou seguindo a política econômica austera do Fernando Henrique Cardoso, tá? Ele jogou o risco país lá embaixo. Isso aqui, ó, ele fez um governo de austeridade no início com o apoio do próprio PT, que hoje é contrária às mesmas propostas que a Dilma está apresentando. Então, a democracia é assim mesmo, gente. O trem não funciona bem, não. Mas o país, que somos todos nós, tá bem melhor do que no passado. É isso que eu estou falando. Independente de ser PT, PSDB, somos todos nós que produzimos. Isso aqui quem produz, essa produção agrícola não é governo, não, gente. Não é político, não. Isso aqui é brasileiro trabalhando. É isso aqui que somos nós e que está dando certo. Falou, moçada?